Sabia que mais de 60% dos tubos de pasta de dentes nos supermercados portugueses contêm ingredientes problemáticos que os fabricantes escondem? Os testes da Deco Proteste e da Associação Portuguesa de Ortodontia dos anos 2024 e 2025 trouxeram resultados alarmantes. Dióxido de titânio, microplásticos, abrasivos agressivos que destroem o esmalte dentário e concentrações de flúor que em nenhum lado estão corretamente indicadas na embalagem. A indústria portuguesa de pasta de dentes representa um mercado de centenas de milhões de euros. Todos os anos vendem-se centenas de milhões de tubos. Escova os dentes em média 2 vezes por dia. Ao longo de uma vida, isso representa mais de 50 mil aplicações. Em cada aplicação, ingredientes penetram na sua boca, nas suas mucosas, no seu corpo. O que as embalagens coloridas e os rostos radiantes da publicidade não mostram é o que se mede nos laboratórios, substâncias que o Infarmed classifica como preocupantes. Concentrações que deveriam violar as diretrizes europeias, mas que permanecem legais graças a brechas jurídicas e efeitos a longo prazo que só se tornam visíveis após décadas. Milhões de portugueses escovam os dentes 2 vezes por dia com produtos que fazem mais mal do que bem. Analisamos todos os testes disponíveis, percorremos cada análise laboratorial, avaliamos cada aviso das associações de consumidores para vos mostrar 7 marcas de pasta de dentes que devem evitar e 2 nas quais podem confiar. No final, revelo como reconhecer uma pasta de dentes perigosa à primeira vista, porque esta diferença pode mudar a vossa saúde dentária para sempre. Número 1. Signal Classic da Unilever. A Signal está há décadas nas casas de banho portuguesas. O tubo com o logótipo familiar promete proteção contra cáries e hálito fresco, mas a realidade é diferente. No Pingo Doce, Continente, Lidl e Intermarché, esta pasta de dentes ocupa um lugar de destaque na prateleira, muitas vezes ao nível dos olhos, onde a agarra imediatamente. No teste da Deco Proteste 2024, a Signal Classic recebeu a menção de insuficiente. O motivo? Dióxido de titânio. Este branqueador é suspeito de danificar o material genético e de ser potencialmente cancerígeno. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos declarou em 2021 que o dióxido de titânio já não pode ser considerado seguro nos alimentos. A UE proibiu o dióxido de titânio nos alimentos em 2022, mas nos cosméticos ainda é permitido, uma brecha jurídica que os fabricantes exploram. A Unilever, o grupo anglo-neerlandês por trás da Signal, com um volume de negócios anual de mais de 60 mil milhões de euros, argumenta que a concentração é inofensiva, mas a Deco Proteste contesta isso veementemente. Cada vez que escova os dentes, engole pequenas quantidades desta pasta. Ao longo dos anos, isso representa vários quilogramas de dióxido de titânio que percorrem o Delmito Putti, seu tubo digestivo. Para cerca de 2,50 € por 75 mililitros, paga por um produto que ameaça a sua saúde, enquanto a Unilever acumula milhares de milhões. O problema vai mais fundo. A Signal Classic utiliza abrasivos agressivos com um valor RDA superior a 100. RDA significa abrasão relativa da dentina, uma medida de abrasividade. Valores acima de 80 são considerados elevados, acima de 100 muito elevados. Todos os dias esfrega micropartículas sobre o esmalte dentário, que o vão desgastando lentamente. A curto prazo, os dentes parecem mais brancos. A longo prazo, tornam-se mais sensíveis, mais finos, mais vulneráveis às cáries. A Signal promete proteção, mas entrega danos. Número 2. Aquafresh Original da GSK. A Aquafresh pertence à GlaxoSmithKline e é uma das marcas de pasta de dentes mais vendidas em Portugal. O tubo tricolor está em quase todas as prateleiras de supermercado, no Pingo Doce, Continente e Intermarché. Porém, os 60 milhões de consumidores e a Deco Proteste avaliaram a Aquafresh em 2023 com suficiente. A prevenção das cáries era insuficiente. Uma pasta de dentes cuja missão principal é prevenir as cáries falha precisamente nisso. Por quê? Porque a concentração de flúor é demasiado baixa e a formulação não está optimamente equilibrada. O flúor é o único princípio ativo cientificamente comprovado contra as cáries, mas apenas na concentração e composição corretas. A Aquafresh fica abaixo do nível recomendado de 1.450 partes por milhão de flúor para adultos. Para cerca de €1,99 por 75 mililitros, paga por uma pasta de dentes que não cumpre a sua missão principal. Acresce o lauryl sulfato de sódio, um tensioativo que produz espuma. Esta espuma não tem qualquer efeito limpante, apenas transmite a sensação de limpeza. O lauryl sulfato de sódio pode irritar a mucosa oral, especialmente em pessoas com gengivas sensíveis. Estudos mostram que pode aumentar a frequência de aftas dolorosas na boca. A Aquafresh aposta no marketing, não na ciência. Número 3. Signal White Now, da Unilever. A Signal faz publicidade agressiva sobre o efeito branqueador imediato. A embalagem promete resultados visíveis após uma única aplicação.
Isto parece tentador, mas o preço é elevado, e não me refiro aos 3,49 € que paga na caixa. A Signal White Now contém corpos abrasivos altamente abrasivos que removem manchas superficiais polindo literalmente o esmalte dentário. O valor RDA é estimado em cerca de 120, muito acima do que os dentistas recomendam. No teste da Deco Proteste 2025, a Signal White Now foi reprovada. Para além dos abrasivos, a pasta contém microplásticos na forma de polietileno. Estas minúsculas partículas de plástico não têm qualquer função além da textura, penetram no ambiente e no seu corpo. O polietileno não é biodegradável. Cada vez que cuspir a pasta de dentes, microplásticos acabam nas águas residuais, nos rios, no mar. O governo português prepara uma proibição, mas atualmente ainda é permitido. A Signal vende-lhe dentes brancos à custa da sua saúde e do ambiente. O efeito branqueador prometido é temporário. Assim que parar de usar esta pasta agressiva, as manchas voltam, muitas vezes mais intensamente, porque o esmalte desgastado expôs a dentina amarelada subjacente. Número 4. Colgate Max White. A Colgate é a líder mundial do mercado, mas em Portugal a Max White tem maus resultados. A Deco Proteste 2024 atribuiu a menção suficiente para a prevenção das cáries. Como na Signal, o problema reside na priorização da estética sobre a saúde. A Max White aposta no branqueamento óptico por polimento agressivo, não na proteção a longo prazo. O flúor está presente, mas a formulação é concebida de modo a que o efeito abrasivo domine. A Colgate utiliza ainda corantes sintéticos que podem desencadear reações alérgicas. Para cerca de R$ 2,99 por 75 ml, paga por uma pasta de dentes que torna os dentes mais claros a curto prazo, mas os enfraquece a longo prazo. Outro problema é a embalagem. A Colgate utiliza tubos não recicláveis porque são compostos por várias camadas de materiais. Estes acabam em aterros ou incineradoras. A sustentabilidade é prometida na embalagem, mas não é cumprida. A ironia é que a Colgate oferece formulações melhores noutros países, mas vende em Portugal a variante mais barata e mais problemática. Número 5. Oral-B 3D White da Procter & Gamble. A Oral-B 3D White posiciona-se como marca premium para dentes de um branco deslumbrante. O tubo encontra-se em farmácias, drogarias e grandes superfícies por todo o Portugal, muitas vezes a preços superiores a 4 euros. Porém, a Deco Proteste 2023 avaliou a Oral-B 3D White com insuficiente. A pasta contém dióxido de titânio e derivados PEG, que tornam a pele mais permeável a substâncias nocivas. O PEG, ou polietilenoglicol, é usado como emulsionante, mas pode enfraquecer a função de barreira da mucosa oral. Isto é especialmente problemático quando outros ingredientes preocupantes estão simultaneamente presentes. A Oral-B 3D White faz publicidade ao oxigênio ativo que supostamente dissolve as manchas. Na realidade, este oxigênio é peróxido de hidrogênio em baixa concentração, insuficiente para um verdadeiro branqueamento, mas suficiente para irritar a mucosa oral. Os dentistas alertam para a aplicação diária de peróxido de hidrogênio sem supervisão profissional. Para mais de 4 euros paga por marketing e embalagem bonita, não por cuidados dentários cientificamente fundamentados. A Oral-B 3D White promete luxo, mas entrega risco. Número 6. Dentix do Lidl. O Lidl é uma das cadeias de desconto mais populares em Portugal, com centenas de lojas em todo o país, e o Dentix é a marca própria mais vendida no sector da higiene pessoal. A R$ 0,69 por 125 ml parece uma oferta imbatível, porém a Deco Proteste 2024 apenas atribuiu o suficiente. A prevenção das cáries é fraca. O teor de flúor está no limite inferior de cerca de 1000 partes por milhão, insuficiente para uma proteção óptima em adultos. Para atingir este preço, o Lidl poupa na qualidade das matérias-primas. Os abrasivos são produzidos a baixo custo, frequentemente giz ou carbonato de cálcio com granulometria irregular. Isto leva a um desgaste irregular do esmalte dentário. Imagine polir uma superfície lisa com lixa grossa. O resultado não é uniformemente polido, mas riscado. É exatamente isso que acontece com o seu esmalte com abrasivos de baixa qualidade. A consistência é aquosa, o sabor artificialmente doce com um sabor residual químico que dura minutos. O Dentix não é produzido pelo próprio Lidl, mas sim por fornecedores variáveis, frequentemente provenientes de países com custos de produção mais baixos. Esta variabilidade significa que o tubo que compra hoje pode ser diferente do mês passado. O controle de qualidade é mínimo porque cada
Verificação adicional custa dinheiro que aumentaria o preço. Em alguns lotes de pastas de dentes de desconto foram encontrados vestígios de contaminação por metais pesados, principalmente chumbo e cádmio de matérias-primas baratas. Tecnicamente legal porque está abaixo dos valores limite, mas preocupante com a aplicação diária ao longo dos anos. A R$ 0,69 poupa hoje, mas paga mais tarde no dentista. Número 7. Aronal e Elmex, da CPGA. Um momento, dirão alguns, o Elmex não é a recomendação dos dentistas? Sim e não. A proteção anticáries do Elmex é de fato boa, mas o Aronal, a pasta de dentes da manhã do sistema clássico Aronal/Elmex, foi reprovado no teste da Deco Proteste 2024. O motivo: láureo sulfato de sódio em alta concentração e polímeros sintéticos. O problema com o sistema Aronal/Elmex é a ilusão de marketing. Não precisa de duas pastas de dentes diferentes para a manhã e para a noite. Esta ideia foi inventada nos anos 1970 para duplicar as vendas. Cientificamente, não existe nenhuma base para afirmar que os seus dentes precisam de cuidados diferentes de manhã e à noite. O Aronal contém ainda cloreto de zinco que supostamente tem efeito antibacteriano, mas que com uso prolongado pode acumular demasiado zinco no organismo. A Deco Proteste alerta para a utilização acrítica de pastas de dentes com zinco. Para quase €6 no total, pelos 2 tubos paga o dobro por uma única função necessária. A CPGA, pertencendo hoje à Colgate-Palmolive, vem de tradição em vez de inovação. Agora que vimos os 7 piores, passamos às 2 marcas em que podem confiar. Número 1. Lavera Bases Sensitive Pasta de Dentes. Se tivesse de escolher uma pasta de dentes numa drogaria, seria a Lavera. No teste da Deco Proteste 2025, a Lavera Bases Sensitive pasta de dentes recebeu a melhor nota. Muito bom! Disponível em Portugal nas lojas Celeiro, Go Natural, farmácias e online a cerca de 5,50 euros por 75 mililitros é acessível e ao mesmo tempo de alta qualidade. A Lavera é uma marca alemã de cosmética natural de Hannover, no mercado desde 1987 e cada vez mais presente em Portugal. A pasta de dentes não contém dióxido de titânio, microplásticos, derivados P e G, nem corantes sintéticos. Em vez disso, corpos de limpeza naturais de sílica com um valor RDA de cerca de 60, suave o suficiente para uso diário e eficaz o suficiente para limpeza. O teor de flúor é de 1.400 partes por milhão, ligeiramente abaixo do óptimo, mas suficiente para uma boa proteção contra as cáries. A Stiftung Warentest 2024 confirmou a muito boa eficácia contra as cáries. A Lavera aposta na camomila e na murta para efeito anti-inflamatório nas gengivas. Isto é particularmente valioso para pessoas com gengivas sensíveis ou tendência para sangramento das gengivas. O sabor é suave e ligeiramente adocicado graças aos adoçantes naturais da estévia, sem menta agressiva que resseca a boca. A embalagem é reciclável e cada tubo é produzido de forma neutra em carbono. A Lavera prova que produção ética e eficácia podem andar de mãos dadas. Número 2. Weleda Gel Dentífrico de Plantas. A Weleda é outra marca europeia de cosmética natural disponível em Portugal nas lojas Celeiro, Miosotes, farmácias e online. O gel dentífrico de plantas recebeu do Ocoteste 2024 a nota muito bom. A cerca de 6 euros por 75 mililitros situa-se no segmento de preço médio, mas a qualidade justifica cada cêntimo. A Weleda utiliza exclusivamente ingredientes de cosmética natural certificados, sem conservantes sintéticos, sem lauril sulfato de sódio, sem espumantes irritantes. A limpeza é feita através de sílica fina, valor RDA de cerca de 50. O teor de flúor é de 1.450 partes por milhão, óptimo para adultos. A Stiftung Warentest 2023 confirmou muito boa prevenção das cáries. O sabor é fresco, mas não artificialmente esmagador. Menta de óleos essenciais, não de aromas. A consistência é ligeiramente em gel. A Weleda é produzida com total transparência sobre os ingredientes e cada tubo é produzido de forma climaticamente neutra. A Weleda mostra que a cosmética natural não precisa de ser cara nem ineficaz. Agora, mostro-lhe como reconhecer uma pasta de dentes perigosa. Regra 1. Leia a lista INCI. É a lista de ingredientes por ordem de concentração decrescente. Evite produtos com titanium dioxide, polietilene, compostos P e G e corantes sintéticos como o número CI. Regra 2. Verifique o teor de flúor. Os adultos precisam de 1.400 a 1.500 partes por milhão de flúor. As crianças entre os 6 e os 12 anos, de 1.000 partes por milhão. Se a concentração não estiver indicada no tubo, deixe-o na prateleira. Regra 3. Preste atenção ao valor RDA. Este raramente consta da embalagem, mas pode pesquisá-lo online. Valores abaixo de 70 são bons para uso diário. Acima de 100 deve evitar.
Regra 4. Evite demasiada espuma. Uma forte formação de espuma indica tensioativos agressivos. Uma boa pasta de dentes não precisa de espuma para actuar. Regra 5. Desconfie de promessas extremas de branqueamento. O branqueamento imediato significa abrasão agressiva. O verdadeiro branqueamento dentário só funciona profissionalmente no dentista. Regra 6. Escolha cosmética natural certificada sempre que possível. Selos como Natrui ou EcoCert garantem a renúncia a ingredientes críticos. Regra 7. Informe-se junto de testes independentes. A DEC Proteste e outras organizações europeias de consumidores publicam regularmente testes de pastas de dentes. Estes são mais fiáveis do que as promessas publicitárias. Analisamos 7 marcas que deve evitar e 2 nas quais pode confiar. A Signal Classic, a Aquafresh, a Signal White Now, a Colgate Max White, a Oral-B 3D White, o Dentix do Lidl e o Aronal são reprovados, com ingredientes preocupantes, fraca prevenção das cáries ou promessas exageradas. Estas marcas controlam juntas mais de 70% do mercado português. Isso significa que a maioria das pessoas escova os dentes todos os dias com produtos de qualidade inferior ou problemáticos. A Lavera e a Veleda entregam o que uma pasta de dentes deve entregar: proteção eficaz sem compromissos na saúde. Ambas estão disponíveis em Portugal em lojas de produtos naturais, farmácias e online. Já não há desculpa para pegar numa pasta de dentes má quando as boas alternativas são igualmente acessíveis. Da próxima vez na drogaria ou supermercado, seja no Pingo Doce, Continente, Intermarché, Lidl ou farmácia, pare, vire o tubo, leia os ingredientes indicados na lista INCI. Verifique o teor de flúor que deve estar indicado em partes por milhão. Pesquise o valor RDA na internet antes de comprar. Não deixe a publicidade, que investe milhões em manipulação psicológica, decidir, mas o seu conhecimento baseado em testes científicos. Os seus dentes não são substituíveis. O esmalte dentário, uma vez destruído, não. Volta a ponta a crescer, desapareceu para sempre. A diferença de alguns euros entre uma boa e uma má pasta de dentes não é nada comparada com os custos de próteses dentárias, coroas, implantes ou anos de tratamentos para a dor. Uma coroa custa entre 500 e 1.500 euros, um implante entre 1.500 e 3.000 euros. Invista agora numa boa pasta de dentes em vez de pagar mais tarde em próteses dentárias. Que pasta de dentes usa? Já experimentou a Lavera ou a Veleda? Escreva nos comentários, e se esta investigação lhe abriu os olhos, subscreva o canal para mais revelações que os fabricantes prefeririam manter em segredo.